Olá, bem-vindo ao canal Rico Mais e ao vídeo Aprendendo sobre Opções. Então seja bem-vindo ao vídeo falando sobre opções aqui, aprendendo sobre opções, né? Já deixo adendo, não é opções binárias, é opções, o derivativo em cima de ações, né? As opções que a gente opera aqui no Brasil, que está dentro da nossa B3, da nossa Bolsa de Valores. Então, vou fazer um comparativo antes de uma operação de ação e de opção, mostrando o mesmo ativo, tá? É VEG3 que eu resolvi escolher, pois um aluno meu fez uma operação de longo prazo, né, de médio prazo aí na ação, e aí eu demonstrei também para ele como que a opção poderia também estar se valorizando, né? Então é algo assim muito explosivo, por assim dizer, as opções quando você acerta o direcional do mercado e busca os seus ganhos em cima dela, é bem interessante. Vamos lá para o gráfico então, antes de estar continuando aqui o vídeo para estar falando um pouco sobre o que é as opções. Vamos lá para o gráfico para mim demonstrar então para vocês esse comparativo de uma operação feita na ação e da operação feita na opção. Então estamos aqui no gráfico para demonstrar então essa operação que seria aqui em VEG3, tá? Essa barrinha aqui amarela menor seria então a entrada a 2,80, né? Essa operação. E o alvo no topo anterior aqui, uma saída um pouquinho antes do alvo aí, de 30,80. Então, esse seria aí o alvo mais ou menos, né? 6, 7% aí, é claro. Isso é um comparativo apenas, tá? Servindo de comparativo. Isso aqui é só uma questão de estudo, tá? O preço já está bem acima da onde esse alvo, né, foi atingido aí, enfim, só para questão de demonstração. Então, nessa operação aqui, se você fizesse essa operação, você teria aí um lucro aí de 6, quase 7%, 6,80 mais ou menos. Então, você teria aí um lucro de 6,80 comprando aqui no 28,80 com alvo no 30,80. É claro que faz operação de swing trade, que faz operação a longo prazo, buscaria com toda certeza alvos mais longos. Como eu disse, isso aqui é título apenas comparativo. E nota que a entrada aqui seria dada no dia 2/9. Então essa entrada seria no 2/9. O alvo aí poderia ter saído em qualquer um desses dias aí, desde o dia 5 ao dia de hoje, dia 12. Então, aqui nessa opção, aqui nessa ação, perdão, você poderia estar lucrando aí até 7%. Claro que mais, né, onde o preço agora está aí, você estaria lucrando aí 11%. Então, tranquilamente você faria 10% nessa operação aqui de lucro em questão de alguns dias, né, em questão de 6 dias. É um bom valor aí, né, em 6 dias aí você evoluir seu capital 10%, né? Então, vamos ver aqui a opção, né? Vamos ver aqui então a opção, quanto que a gente compraria essa opção aqui no dia 2 e quanto que a gente conseguiria estar saindo aí do dia 5 até o dia de hoje, né? Então, essa aqui seria o alvo, que seria o 30,80, tá? Então, 30,80 é essa opção aqui, é o strike dessa opção. É o quanto o quanto que a partir desse ponto fica interessante você exercer a opção. Já já eu vou estar entrando nesses méritos do que é uma opção, vencimento e tudo mais. Então aqui, ó, no dia 2/9, você poderia ter comprado essa opção aqui a 15 centavos, mais ou menos. Tá? Então você compraria aqui, conseguiria comprar a 15 centavos. Hoje essa opção chegou a bater 1,65. Né? No dia de hoje aqui ela chegou a máxima de 1,65 o valor dela. Claro, porque o ativo que ela é lastreado em VEG, né, ele está em R$ 32, né? Então tá 1,80, querendo ou não, acima do valor de strike dessa opção.
Então, por isso também essa alta valorização. Mas vamos dizer aí que você sairia aí com um ganho de 8 para 1, mais ou menos. Seria 1,20 vender essa opção aqui. No dia 5 você não conseguiria sair 1,20, mas no dia de hoje você conseguiria sair 1,20, né? A movimentação das opções, é claro, são diferentes. Ela se movimenta conforme o ativo se movimenta. Então, nos dias de queda aqui ela desvaloriza, né? Essa é uma opção de compra, uma call. Então, você conseguiria aí fazer uma operação de pelo menos 8 para 1 aí. Você conseguiria pegar 8 para 1 com certeza. Então, vamos voltar lá para a aula para a gente estar comparando essa operação e também falando um pouquinho aí sobre o que é a opção, os termos técnicos. Como que é interessante as opções, né? Como que a movimentação delas é diferente, né? É o mesmo ativo que a gente analisa, só que tem o gráfico das opções ali, o quanto que ela se valoriza e desvaloriza, dependendo como esse ativo se movimenta. Então vamos só comparar essas operações das ações e das opções para estar falando um pouquinho mais sobre o que é as opções, né? Qual que é os termos técnicos, o que forma uma opção, né? Vamos lá então. Dia 2/8 a gente entraria na operação então. Comprando 1.000 ações de VEG, a gente teria que ter capital de carteira de R$ 28.800, pois compraríamos VEG a R$ 28.80. Então, 1.000 ações de VEG a R$ 28.80 daria R$ 28.800. E para comprar 1.000 opções de VEG e 309, né, a gente gastaria aí R$ 150, pois compraria elas a 15 centavos. Não estou falando aqui na questão de rendimento, de quanto que uma operação vai render mais que a outra, não é isso. O comparativo é o gasto que você tem e o quanto você consegue multiplicar seu capital, né? Então você tem um gasto menor para operar a mesma quantidade de ativo, pois 1.000 opções de VEG pode se transformar em 1.000 ações de VEG se chegar lá no vencimento e tiver acima do valor que você comprou. Continuando então aqui, no dia 12/8, dia da saída das operações, né? Então você venderia essas 1.000 ações de VEG, né, a 2.000 a 30,80, então seria R$ 2.000 de lucro na operação, pois comprou a 28,80, saiu a 30,80, lucro bruto de R$ 2.000. E as opções, né, como você conseguiria sair ali a 1,20, você ganhou 8 vezes mais aquilo que você aplicou. Então, se você comprou R$ 150, você conseguiria sair ali com R$ 1.200 de lucro, né? Então, para você ver o quanto que é a valorização da opção operando o mesmo gráfico do ativo. Porque aqui a ideia é mostrar para você que sim, é possível a gente analisar o gráfico do ativo e montar estratégias operacionais para estar obtendo lucro apenas com as opções. Não precisa levar para o exercício, como você vai ver agora na continuação do vídeo, sobre onde eu vou estar dando a introdução ao que são as opções. Então, o que são opções? Opções são semelhantes a uma apólice de seguro, né? Ou um sinal para garantir um determinado negócio, né? Às vezes você quer comprar um determinado imóvel, um carro, você dá um sinal para a pessoa garantir que vai vender aquele imóvel, aquele carro para você em um futuro próximo acordado, né? É um derivativo, né? Ele deriva de ações, índices, moedas, né? Entre outros ativos. É um contrato de direitos e deveres, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, como no seguro, né, o comprador ele tem direitos, mas não obrigações, né? E o lançador, que seria quem vende a opção, esse sim tem deveres e tem obrigações a cumprir assim que lança uma opção no mercado, né? Então, a gente vai trabalhar, né, mais a ideia aqui, especificamente das opções dentro dos ativos de ações do mercado financeiro. A gente tem uma lista aí no Brasil, né, que anda crescendo, que tá ficando cada vez mais interessante você operar opções. Antes a gente tinha uma gama muito pequena de ativos, hoje a gente já tem um bom número de ativos onde a gente consegue montar estratégias operacionais, pois opções têm
centenas de estratégias operacionais que a gente pode estar usando nas opções. É bem interessante, é um ativo muito legal de se operar. Ele, quando a gente está comprado na opção, como eu digo assim para os alunos, quando a gente está comprado em opção, se a ação está subindo a favor daquele ou caindo a favor do nosso movimento, né? Se eu estou comprado numa put, que é opção de venda, se eu estou comprado numa call, que é opção de compra, né? Então, dependendo de onde a gente está comprado, a ponta do mercado, se aquele ativo está indo a nosso favor, a gente está alavancado. E quando a ação está fazendo o movimento contrário à opção que a gente está comprado, a gente está desalavancado, porque a gente colocou um determinado valor naquela opção e, se for o caso, a gente só perde aquilo máximo. Já na ação, se tiver um gap contrário, você, né, pular sua ordem de stop, você vai ter que recomprar aquela ação mais baixo, né? Você vai ter que assumir, vender aquela ação mais baixo, você vai ter que assumir uma perda maior, às vezes, do que você gostaria. Então, as opções, nesse caso, se for comparando com as ações, ela te tira aquela dor do gap, né? Do gap contrário, né? Você absorve de uma maneira muito mais eficaz essa questão do gap, né? É bem mais tranquilo lidar com as opções dentro do gap, né? Então, as opções são derivativos, geralmente lastreado em ações. Quem compra uma opção tem direitos, né? E você pode comprar uma opção de compra ou uma opção de venda, né? E quem vende essa opção para você tem obrigações a cumprir. Então, como vocês estão vendo aí, tem alguns termos técnicos que a gente vai ter dentro das opções, e é interessante que você saiba um pouquinho sobre o que significa cada um deles. Preço de exercício strike é o 30,80, é o valor de 30,80 que eu comprei, é o número da opção, por assim dizer, né? É o preço pré-acordado de execução de compra ou de venda do ativo objeto, né? Então, eu comprei uma opção de compra, uma call, a 30,80 de VEG. Então, o preço de VEG no exercício, daqui dia 16 agora, no exercício de VEG, assim que a gente for, eu posso exercer a compra de VEG a 30,80, mesmo se ela tiver a R$50 na sexta-feira, porque é o meu direito. Então, quando eu compro uma opção, eu tenho direito a comprar ou vender o ativo por aquele preço de strike, né? Pelo preço de exercício que eu pré-acordei dentro daquele contrato que é a opção. A opção é o contrato em si, né? Então, o preço acordado é onde eu posso ou não exercer. É claro que eu opero as opções pelas opções, então eu entro e saio através da própria opção, eu não levo para o exercício. Continuando, data de vencimento, né? Refere-se ao dia de expiração do contrato, que é agora para esse contrato vigente, o dia 16/9, né? Então é a terceira sexta-feira de cada mês que é feita o vencimento do contrato e subsequentemente o exercício das opções pré-acordadas ali. Você pode fazer a rolagem das opções, você pode levar as opções para um novo vencimento, como você também pode estar comprando opções de vencimentos futuros. Aqui no Brasil a gente consegue comprar bem, tem um bom valor ainda, até uns 3 meses à frente do que a gente está, né? Então as opções lá para dezembro ainda tem uma certa liquidez e vale a pena estar operando. Acima disso, no Brasil já começa a ficar muito caro. Nos Estados Unidos a gente consegue comprar opções aí de longuíssimo prazo, pois elas têm uma liquidez muito maior. E a data de vencimento, como disse, refere-se então ao vencimento daquele contrato, daquela opção vigente. Ativo objeto é o ativo de referência de um contrato de opção. É VEG3. VEG3, a empresa VEG3, o ativo objeto VEG3, né, é o ativo de referência para montar esse contrato que é a opção. Então, em VEG3, a gente monta esse contrato de opção de compra a 30,80, que é uma call de strike
né, 30,80. E o prêmio é o preço de um contrato de opção, ou seja, o valor pago pelo comprador, que sou eu, o titular do contrato, ao vendedor, o lançador, no momento da aquisição. Então, o prêmio é o valor que eu pago, né? Então, eu pago 15 centavos para obter aquela opção de VEG no dia 2. Eu paguei ao vendedor, naquele dia, né, 15 centavos, ele embolsou esses 15 centavos, esses R$ 150 em cima de 1.000 opções, e hoje, por exemplo, eu saí da operação de opções, eu revendi essas opções para outro comprador. Eu poderia estar levando para o vencimento. Aí, esse lançador teria que me entregar as ações de VEG a 30,80. Então, se, por exemplo, hoje estivesse vencendo o contrato de VEG e eu, consequentemente, exerceria, né, pois ela está em R$ 32, 32 e pouquinho, 32,5, 32,6 centavos ele chegou a bater. Então eu exerceria ela, né, a poder comprar VEG a 30,80 e poderia já até embolsar esse 1,80 de lucro também, fazendo um day trade em ações. É bem interessante toda a movimentação que você consegue fazer dentro do derivativo. Então esse aqui são alguns dos termos técnicos que a gente vai encontrar dentro das opções. Continuando então com os termos técnicos, titular é o investidor que compra um contrato de opção no mercado, adquirindo para si o direito de negociar um ativo objeto pelo preço de exercício, o strike, durante determinado período de tempo ou em uma data pré-determinada. E o lançador é o investidor que vende um contrato de opção no mercado, adquirindo para si a obrigação de negociar um ativo objeto pelo preço de exercício, né, o strike, durante determinado período de tempo ou em uma data pré-determinada. Então, quando negociamos uma opção, nós temos o titular e temos o lançador. O titular é quem compra a opção, quem tem os direitos, e o lançador é quem vende a opção, quem tem os deveres. Então, agora que você já sabe alguns dos termos técnicos que a gente usa, né, eu diria que são os principais termos técnicos que a gente usa nas opções, vamos para os tipos de opção. A gente vai ter dois tipos de opção. A opção de compra, que é a chamada call, né? O comprador espera que o mercado vá subir, garantida a possibilidade de adquirir determinado ativo objeto a um preço menor do que está sendo oferecido no atual momento. Já o lançador aposta que o preço não vai subir, ficando assim com o prêmio, né? Então, quando a pessoa lança uma call no mercado, ela espera que o ativo fique abaixo daquele preço, para que ela embolse, né, o strike, o prêmio, para que ela fique com o prêmio. Se eu exercê-la, ela tem que me entregar as ações, né? Mas, no tipo de operação que a gente faz de entrar e sair pelas opções, então a gente meio que entrega esse direito de poder comprar um determinado ativo para realizar o nosso lucro explosivo através das opções, né? Então, há as opções de compra, que é quando nós achamos que o mercado vai subir, e nós chamamos elas de call no mercado financeiro, né? Então, as opções de compra são as calls, e as opções de venda são as puts. Quando o comprador, né, quando nós achamos que o mercado vai cair, nós compramos puts, né, dentro do preço de strike, né, e é claro, né, se formos querer exercer aquela opção de put, aí nós temos o direito de vender o ativo a um determinado preço. E não é mais comprar, pois a put é uma opção de venda. Então, por exemplo, se VEG, né, na vez de eu comprar a call a 30,80, eu comprar uma put a 30,80 e no dia do exercício o preço da opção estiver abaixo de 30,80, vamos dizer que ela está lá 28,80, eu posso então vender VEG a 30,80 e embolsar o lucro, né, desses R$ 2, fazendo um day trade, ou até mesmo deixar aí o preço seguir e fazer uma operação de swing trade a partir das opções, né? É claro que eu não opero dessa maneira, eu entro e saio pela própria opção, mas você tem essa possibilidade, e
bem na verdade as opções elas foram criadas com esse intuito, né? De você ter a opção de comprar ou vender o ativo num determinado momento de mercado por um determinado preço, né? Já depois foi vendo que dava para se operar cada vez mais as opções por elas mesmas, e hoje a gente tem aí uma gama de empresas bem interessantes no mercado brasileiro onde podemos estar operando as opções. Agora então vamos falar sobre o vencimento das opções. A data de vencimento de uma opção refere-se ao dia da execução do contrato. Neste dia o contrato de opção perde completamente seu valor de mercado. É o vulgar chamar a opção virou pó. Dentro do mercado financeiro, há até uma estratégia operacional muito bacana, muito interessante, chamada compra do pozinho, que é a opção virar pó, ela valer 1 centavo. Né? Então quando a opção bate 1 centavo, ela é o chamado virar pó, que é, ela perdeu valor, ela não tem mais valor e muito difícil o preço recuperar o valor depois. A opção ela é muito explosiva, mas conforme o tempo passa também, esse tempo ele está contra o comprador, então as opções podem virar pó, né? Quando chega no vencimento você não obter nenhum lucro, pelo contrário, perder todo aquele capital que você colocou nas opções. Então por isso que também é muito interessante você diminuir a sua exposição nas opções. Você não precisa comprar lá R$ 3.000 de opção, se você tem R$ 3.000 na sua carteira, dando um exemplo. Você pode dividir ali e comprar R$ 300, né? Usar 10% do valor de carteira para montar uma operação, e o lucro pode ser, como a gente viu aí, 8 vezes, né? Então de repente aí você consegue dobrar a sua carteira, né? Com apenas uma operação com 10% do valor que você tem de capital. Então o vencimento das opções, elas assemelham seus contratos futuros, né? Elas têm as letras para a formação do nome do ativo, então VEG I 309 é a call referente ao mês de setembro, porque de A a L é de janeiro a dezembro as opções de compra. Então VEG A 309 é a opção de compra do strike 30 e 80 do mês de janeiro, né? Então, e as puts vão de N a X. Então, se fosse uma put, seria, vamos lá, no mês de setembro agora, seria a VEG U 309, por exemplo, né? De strike 30 e 80 na venda, né? Então, o vencimento das opções, as letras, elas servem para estar montando, né? Ajudando a montar o ativo, né? A prescrição do ativo, que seria lá a continuidade lá de VEG para frente, né? Então ali demonstrando que é uma opção e não o ativo objeto e não a ação em si. E ainda falando sobre o vencimento das opções, nós temos dois tipos de vencimento dos contratos, né, de opções. A gente tem dois tipos de contratos válidos, por assim dizer, dentro do vencimento das opções, né, que vai influenciar o vencimento. As opções americanas, que o detentor de uma opção do tipo americana poderá exercer o seu direito a qualquer momento, até o prazo limite do vencimento daquela opção, né? Então, quem compra uma opção americana pode exercer, né, o direito de comprar ou vender aquele ativo a qualquer momento do mercado, né? E as opções europeias também dentro do vencimento, que o detentor da opção do tipo europeia só poderá exercer o direito a comprar ou vender o ativo objeto no vencimento da série. Então, as opções europeias eu só posso comprar ou vender no vencimento da série, as opções americanas eu posso comprar ou vender a qualquer momento. Há também, então, esse adendo, né, essas duas opções de vencimento das opções, né? É muita opção aí. Eu sei que parece ser confuso a princípio um pouquinho, essa questão dos termos técnicos, das termologias, mas as opções são simples de se operar, pois a gente pode operar elas através do ativo, ou seja, através do gráfico das opções, e projetar alvos, procurar alvos e fazer as nossas operações, como eu demonstrei ali em VEG 3.
Então agora vamos falar da classificação das opções. A gente pode classificar em 3 grupos. Seriam a in the money, ITM ou dentro do dinheiro. Pode ser uma opção de compra cujo preço de strike encontra-se abaixo do valor de cotação do ativo objeto, ou uma opção de venda cujo preço de strike encontra-se acima do valor de cotação do ativo objeto. É uma opção com liquidez que apresenta um valor intrínseco maior que zero. Então, qual que é a ideia quando a gente fala que a opção está dentro do dinheiro, né? Então, eu está comprado a 30,80 e o preço do ativo está lá a R$ 32. Então, eu estou dentro do dinheiro, né? Por quê? Porque a opção, né, está abaixo do valor da ação. Então, o valor da ação está acima da minha call. E aí, se fosse para put, eu estaria vendido lá a 34, né, comprado uma put de R$ 34 e o preço ali a 32, por exemplo, né? E aí a minha put estaria valorizada, eu poderia vender a minha opção, né, exercer a venda da ação no vencimento por R$ 34 e estar embolsando esse capital, né? Então, a in the money, dentro do dinheiro, o preço da sua opção ele vai se encontrar valorizado, né, por assim dizer, né? Então, o ativo, objeto, ação vai estar valendo mais do que o seu strike está colocado. Continuando então, sobre a classificação das opções, vamos ter a at the money, que é no dinheiro. Pode ser uma opção de compra ou de venda cujo preço de exercício encontra-se muito próximo do valor da cotação do ativo objeto. Podemos dizer que é uma opção at the money. É uma opção com liquidez que possui um valor intrínseco muito baixo ou igual a zero. Seria o quê? O VEG, por exemplo, estava a R$ 32. E eu tenho uma opção ali de R$ 31,90, R$ 31,95, R$ 31,80. Essa é a opção at the money, ela está no dinheiro, ela vale próximo ao preço da ação. Então, meu strike está muito próximo ao preço da ação. Essas são as ações in the money, do dinheiro. E as out the money, né, fora do dinheiro. Pode ser uma operação de compra cujo preço de exercício encontra-se acima do valor de cotação do ativo objeto. Ou uma opção de venda cujo preço de exercício encontra-se abaixo do valor de cotação do ativo objeto. Podemos dizer que uma opção out the money é uma opção com liquidez que não apresenta valor intrínseco, né? Então, qual que é a ideia da out the money? Seria no dia que o preço estava 28,80 de VEG, eu comprar o strike 30,80. A minha opção era out the money quando eu comprei. Aí ela virou in the money ela virou at the money e virou in the money. Então agora, uma opção out the money que eu comprei fora do dinheiro, ela está dentro do dinheiro. Ela não está no dinheiro, ela já passou disso. O preço está a R$32. Eu comprei a 30,80, ela está bem longe, então o preço está dentro do dinheiro, né? Essas são, então, as classificações. Como eu disse, pode parecer um pouco complexo a princípio, mas quando você começa a se estruturar melhor os seus estudos dentro das opções, você vai ver que isso daí são apenas termologias, que você não tem que ficar preso em cima disso para estar operando as opções. Você pode tranquilamente estar operando a opção sem estar preso a essa termologia toda dela. Bem, as opções, né, parece ser um tanto quanto complexa, parece até que está falando grego, né, mas bem na verdade são termologias, você vai se acostumando, tudo que é novo a gente precisa acostumar. Não seria diferente com as opções, mas as opções, como você viu aí, é um ativo que custa pouco você operar a opção. Você não precisa ter uma carteira enorme para poder operar um ativo, que geralmente a grande maioria das pessoas não conseguiria operar, que são as ações a médio e longo prazo, né? Então as opções ela te dá essa possibilidade, sim. E
As opções, né, elas têm as gregas, elas têm as letras gregas dela. Parece que está falando grego e ele ainda tem as gregas. Né? Nossa, agora vai me confundir todo, né, Fábio? Não, calma. As gregas, elas vão ter, são 5 que a gente tem nas opções, né? E elas procuram medir o que acontece com o prêmio da opção, que é o valor que você pagou na opção. Para que você ganhe dinheiro, o prêmio tem que valorizar. O seu prêmio tem que valorizar. Então, se eu pago 15 centavos, a ação valoriza, o prêmio valoriza, eu vendo esse meu prêmio, né, mais caro. A pessoa que quiser comprar essa opção de mim, ela vai ter que pagar mais caro agora. Porque eu tenho essa opção. Eu posso estar revendendo ela. Né? E se lá no vencimento, quem comprou essa opção de mim quiser exercer, o lançador dessa opção tem que entregar para essa outra pessoa as ações. Então, é muito interessante as opções. A gente pode operar apenas ela, como eu disse, baseado no gráfico do ativo objeto, que é a ação em si, né? Então, vamos falar um pouquinho das gregas, né? E assim, pense na grega como um medidor de painel, como se fosse o painel do seu carro, né? A gente não tem lá o painel do carro, a gente tem o velocímetro, né? Combustível, o aquecimento do motor, tudo mais. Né? Então, é a mesma coisa, a ideia do conceito de você entender as gregas. Entenda as gregas como o medidor das ações. É ela que vai estar medindo quanto que a ação pode, a opção, perdão, pode ou não se valorizar. Então, as gregas, elas vão medir o quanto a sua opção pode ou não estar valorizando. Vamos lá, então. As gregas, vamos começar com o delta. Sugere quanto o prêmio da opção deveria subir se o preço do ativo objeto oscilar R$1. Então, se eu compro a opção, né, de um determinado ativo e esse ativo ele sobe, né, eu comprei uma call e esse ativo sobe R$1, o delta vai medir o quanto essa opção valoriza em cima desse R$1 andado da ação, né? O delta é muito importante, pois é dele que depende o prêmio e o do prêmio depende do nosso lucro. Né? O delta então mede a velocidade de valorização da opção a cada R$1 que o ativo oscilar. Então é a velocidade. O delta é o nosso velocímetro, é que mostra quanto que a nossa ação, a nossa opção pode estar valorizando mediante a movimentação da ação. Então a ação sobe R$1, 28,80. Quando ela subiu de 28,80 para 29,80, a minha opção valorizou. Então o delta lá, vamos dizer assim, vamos dizer que valia 15 centavos. Então, se o delta valia 15 centavos, quando a opção que eu comprei a 28,80, a 30,80, né, eu comprei 30,80 strike, quando a ação valia 28,80. Quando a ação subiu para 29,80, essa minha opção de strike 30,80 valorizou 15 centavos dentro do delta, que era, vamos dizer assim, quanto que o delta estava marcando. Então, se eu paguei 15 centavos, quando o ativo está valendo 29,80, a minha opção vale 30 centavos. Então, o delta mede isso. O quanto a minha opção valoriza, a velocidade que ela valoriza, o quanto ela pode valorizar conforme o ativo oscila R$1. E, continuando, o gama. O que o gama expressa, então? A mudança em delta. Quando o preço do ativo subjacente oscila também R$1. Então, o delta, né, é medido pelo gama. O gama dá a valorização do delta. Então, se o ativo ele sobe R$1, a minha opção valoriza em cima do delta. Só que para esse delta ir se valorizando cada vez mais conforme a ação sobe, a gente tem o gama que vai dar essa valorização. Então, de repente, de 15 centavos o delta, ele vai passar na próxima valorização para 35 centavos. Então, se minha opção já valia 30, quando ela atingiu o strike de 30,80, que foi o quanto eu comprei, ou a ação tiver valendo 30,80, o valor da minha opção vai estar ali, 65, 70 centavos, né? Medido pelo delta através do gama. O θ estima o que acontece com o prêmio em função da passagem do tempo. Mede a influência do tempo dentro da taxa de desvalorização. Então, o θ é o tempo.
O θ, para quem compra uma opção, o θ sempre é negativo. Está sempre, né, negativo para nós quando nós compramos as opções. Como eu ensino as pessoas apenas a operar compradas opções, então nós sempre teremos o θ negativo contra nós. Continuando então. E o Vega descreve o comportamento do prêmio frente à mudança na volatilidade, mede a volatilidade na valorização da opção. O Vega mede volatilidade. A volatilidade é muito importante dentro das opções, mas é a volatilidade implícita que nós olhamos mais, não necessariamente o Vega. Mas como faz parte das gregas, é interessante estar falando o que é o Vega, né? Então é simplesmente mede a volatilidade da opção. O Vega alto quer dizer que está com alta volatilidade a opção. O Vega baixo quer dizer que a opção está com baixa volatilidade. E o Rho, né, é a grega que, por assim dizer, nós não operamos no tipo de operacional que eu ensino. Mas é interessante para quem trabalha a longo prazo, pois a gente tem praticamente a cada 2 meses a mudança da taxa de juros no Brasil e no mundo em si, né? Então, mas como a gente está no mercado brasileiro, então a influência da taxa de juros brasileira. Então a mudança do Rho é a mudança do prêmio da opção quanto a taxa de juros sobe um ponto percentual, né? Então ele mede a influência da taxa de juros na valorização da opção. Nós não usamos Rho, mas é interessante estar sabendo, pois faz parte das gregas das opções. Eu sei que as opções parecem um tanto quanto complexa, mas não é. As opções, elas são um derivativo muito bacana de se operar. E se você